Olá, com muito carinho e um pedido de desculpas pela demora, a minha turma do primeiro semestre de 2020, Direito Processual do Trabalho, porque eu não esqueci da minha promessa. É o tempo de promessas, é campanha eleitoral de novo, né? Mas eu eh, estou aqui para cumprir, seguir no cumprimento da minha promessa de terminar a matéria. Eu lamento realmente assim um pouco de desorganização, muitas coisas que apareceram para fazer, a jurisdição no novo normal, e eu já tenho algum tempo que eu não gravo a aula. E então, nós estamos ainda na unidade dos recursos no processo do trabalho. E eu parei quando eu ia começar a falar dos recursos em espécie. Então, vou começar falando do recurso ordinário. Né? O recurso ordinário, eu tenho falado a vocês, claro, né? Falei muitas vezes sobre o recurso que cabe para buscar a alteração, a modificação, a reforma, né, da sentença de primeiro grau, né, da sentença do juiz da vara. Né? Essa é a hipótese mais, digamos assim, a hipótese mais corriqueira do nosso conhecimento, né, a respeito do recurso ordinário. E, de fato, o artigo 895, o inciso primeiro do artigo 895 da CLT, prescreve que cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. Novamente, lembrando a vocês que o prazo típico das o prazo típico dos recursos trabalhistas é o prazo de 8 dias, e eu já falei várias vezes a respeito da contagem do prazo em dias úteis, conforme foi estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015 e posteriormente pela própria consolidação das leis do trabalho. Né? Então, daquela sentença que nós estudamos, sentença de primeiro grau, sentença da vara, do juiz da vara, cabe o recurso ordinário. Né? O, o recurso ordinário também é previsto para hipóteses de enfrentamento, né, de decisões dos tribunais regionais, quando os tribunais regionais atuam como instância originária. Né? A própria ideia de que haja o recurso com esse nome, recurso ordinário, né, remete a uma regra geral, né, do nosso processo, de que são chamados ordinários aqueles recursos que se interpõem quase que como uma derivação, uma consequência de nós, em regra, né, admitirmos a necessidade do duplo grau de jurisdição. É como se nós disséssemos que todas as decisões, todas nós já sabemos que não são todas, né? Mas quase todas as decisões são objeto de, ou devem ser objeto de recurso, da possibilidade de revisão, de, digamos assim, de uma segunda palavra jurisdicional. Né? Então, chama-se também recurso ordinário aquele que cabe em relação às decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processo da sua competência originária. Competência originária, entenda-se, né? Aquela competência do juízo ou do tribunal de apreciar a lide em primeiro lugar. Né? Então, quando se diz que o tribunal regional tem competência originária ou tem competências originárias previstas na CLT, né? É porque os tribunais regionais são o juiz competente para apreciar a ação como primeiro juiz, em que pese ser um órgão colegiado.
Então, dessas decisões dos tribunais regionais, esse é o inciso 2º do artigo 895 da CLT, também cabe recurso ordinário no mesmo prazo de 8 dias. Né? Isso, qualquer que seja a natureza do dissídio decidido pelo Tribunal Regional, se eventualmente for um dissídio individual ou um dissídio coletivo. Apenas para vocês terem uma noção, né, do que seriam algumas competências originárias, né, dos tribunais regionais, processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos. Então, processos coletivos são submetidos originariamente aos tribunais regionais. Revisões de sentenças normativas, os mandados de segurança, né? Impugnações, bom, algumas coisas que não tem mais. Antigamente, a impugnação da investidura de juízes classistas. Então, mandado de segurança, revisões de sentenças normativas, os dissídios coletivos são basicamente essas as competências originárias dos tribunais regionais, e a parte que sucumbe numa decisão dessa espécie interpõe o recurso ordinário, que, por competência dita hierárquica, né, será julgada na esfera do Tribunal Superior do Trabalho. Né? A CLT, também no artigo 895, estabelece algumas regras procedimentais para o recurso ordinário, algumas especificidades do recurso ordinário que é interposto num processo do rito sumaríssimo, né? Tem prioridade na distribuição, basicamente isso. O, o parecer do Ministério Público é um parecer oral, né? Não tem parecer escrito, tudo isso para privilegiar a celeridade de tramitação do recurso ordinário, inclusive com uma ata, né? O acórdão pode ser, deve ser apresentado de uma forma mais resumida. Né? O recurso ordinário, o recurso ordinário das sentenças da vara, chegando ao tribunal, poderá ser distribuído para turmas. Os tribunais que têm composição já de mais de 10, no nosso caso aqui do Tribunal Regional da Primeira Região, nós temos uma composição de 14 magistrados, 14 desembargadores federais. O nosso tribunal ele divide as tarefas em 3 turmas. Né? São 3 turmas, então, quando o seu recurso ordinário ele é interposto, ele, assim como o processo no primeiro grau é dividido, por exemplo, aqui em Manaus, é distribuído para uma dentre 19 varas, também o recurso ordinário, ao ser interposto no nosso tribunal, ele é distribuído para uma das 3 turmas. Né? Então, resumindo, o recurso ordinário é cabível para as sentenças das varas. Sentenças, né, são aqueles pronunciamentos do juiz estabelecidos no artigo. Às vezes eu tenho de puxar aqui os meus códigos. Sentença é o tipo de pronunciamento previsto no artigo 203, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Né? Então, aquelas hipóteses legais em que o juiz aprecia o mérito ou extingue sem resolução do mérito o processo,
são sentenças e elas são recorríveis por meio do recurso ordinário, né? E é cabível para o TST contra decisões dos tribunais regionais, de acordo com o artigo 245 do Regimento Interno do TST, Tribunal Superior do Trabalho, cabe recurso ordinário para o tribunal das decisões definitivas proferidas pelos tribunais regionais do trabalho em processo de sua competência originária no prazo legal, contado da publicação do acórdão ou de sua conclusão no órgão especial. Então, o recurso ordinário, esse que é interposto para o TST de decisões da competência originária dos tribunais regionais, o regimento interno do TST esmiuça, não é? que são os que são as decisões do tribunal, desculpa, em ação anulatória, em ação para obtenção de tutela provisória em caráter antecedente, ação declaratória, agravo interno, ação rescisória, que é da competência originária do tribunal, né? Dissídio coletivo, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e a eventual reclamação. Eu vou comentar rapidamente para não, porque aqui há duas hipóteses aqui que cabe comentar. Primeiro, a ação rescisória, né? A ação rescisória é uma ação bastante, diria, peculiar, e é importante conhecê-la, claro, porque vocês sabem, já estudamos, naturalmente, que a sentença ou o acórdão, a decisão, não é? Quando dela não cabe mais recurso, nós dizemos que essa decisão transita em julgado, ela faz ou ela gera os efeitos da coisa julgada, não é? Que nós estudamos isso. E o que fazer, não é? E o que fazer depois da coisa julgada? Em princípio, nada, né? Porque a imutabilidade, a inalterabilidade da coisa julgada é, inclusive, digamos, é um direito fundamental, não é? Está no artigo 5º da Constituição, que a lei protegerá o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Mas, isso vale para as causas de natureza civil e para as de natureza criminal. Há hipóteses, são hipóteses excepcionais, naturalmente, em que a coisa julgada pode ser desconstituída, pode ser desfeita, ou, na linguagem do processo, ela pode ser rescindida, não é? Quando é que pode uma decisão transitada em julgado ser rescindida, ser desfeita, desconstituída? Então, eu vou ler a vocês, aqui apenas para vocês terem uma compreensão, se ainda não estudaram, se não se recordam no momento, do que seja a ação rescisória e, portanto, as hipóteses em que cabe a ação rescisória. Por exemplo, artigo 966 do CPC, se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, né? Então, a sentença foi proferida por um juiz que, naquele processo, agiu sob corrupção. Mas prestem bem atenção, né? É daquele processo, né? Você diz assim, o juiz é corrupto. Ele cometeu corrupção naquele outro processo lá de um colega meu, né? Não dá para rescindir a sua sentença se a corrupção que você pode provar é uma corrupção do juiz que houve noutro processo, né?
Então, tem que ser uma concussão, uma prevaricação do processo atual. Apenas para, para matar a curiosidade de vocês, e deixa eu pegar aqui, porque eu não sei se vocês já chegaram nessa parte do direito penal, né, já que eu falei assim, corrupção, concussão e prevaricação, vale a pena sabermos o que significam tecnicamente essas expressões, né? Essas expressões estão aí tomando por empréstimo, né, o que prescreve o Código Penal. Então vamos lá para o crime de concussão, que na ordem do Código Penal é o primeiro. Concussão, artigo 316, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Isso é o artigo 316 do Código Penal, é um tipo que está no título, né, dos crimes contra a administração pública, no capítulo dos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Né? Então, o juiz, no caso, é funcionário público, e se agir assim, exigindo direto ou indiretamente, para si ou para outrem, em razão da função, vantagem indevida, né? Se isso for demonstrado, isso viciou a sentença, a decisão judicial, é caso de rescisão, né? É caso de ação rescisória. Tá? Vejam que a conduta aqui é exigir, só que existe o outro tipo do Código Penal que não é de exigir a vantagem indevida, é de solicitar ou receber sem solicitar nem exigir. E é isso que é corrupção, né? Estritamente corrupção passiva. Lembrem que o funcionário público, o juiz, no caso, comete corrupção passiva, não é corrupção ativa. Corrupção ativa é um crime contra a administração pública praticável, né, por particular, né, que age para oferecer, né, oferecer ao funcionário público a vantagem indevida é o artigo 333, né? Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, é a corrupção ativa. O funcionário público, no caso, cometeria corrupção ativa de solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem. E, por fim, a prevaricação, que é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. No caso específico que nós estamos estudando, do juiz, ou do funcionário público, né? Essa prevaricação, vamos dizer, no caso do juiz mesmo, que nós estamos analisando, significa não é para receber vantagem indevida, nem a promessa da vantagem devida. Muitas vezes, o funcionário público ele age contra a disposição legal para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal, né? Para atender ao pedido de um amigo, né? Para atender o pedido de um parente, porque a parte como é que diz? É um cunhado. Não, cunhado já seria, inclusive, já daria impedimento. Né? Mas eu digo assim, é um amigo do cônjuge ou da cônjuge, né? É, é a madrinha da prima, mas pela amizade pediu, olha, me ajuda lá, né? É um colega lá da academia, né?
da confraria de beber cerveja no fim de semana, me dá uma ajuda lá, e aí a sentença é favorável, e pode ser também desfavorável a outra parte por inimizade, né? E isso aí seria prevaricação, né? Então, se você demonstrar mesmo que a sentença tem esse vício, né, de ter sido proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, essa é uma coisa julgada que pode ser desfeita. Então, também, se for proferida por juiz impedido, eu falei a história do cunhado, ou por juízo absolutamente incompetente, né? Você demonstrar que a sentença foi proferida por juiz incompetente, é cabível a rescisão, né, da sentença? Se a própria sentença ofendeu a coisa julgada, se ela violou manifestamente norma jurídica, se ela resulta de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes para fraudar a lei, né? As partes combinam, né? Fazer uma fraude, levar a fraude para ser homologada pelo juiz. Eu lembro que isso, vez ou outra, numa certa época, foi muito divulgado que o empregador e o empregado simulavam, né, simulavam aí uma situação de acordo para levar para o juiz homologar. É um pouco o perigo que existe hoje em determinadas homologações de acordos extrajudiciais, né? Então, se for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória, é uma demonstração de que o juiz foi induzido a julgar com base num documento falso, não? Então, provada a falsidade desse documento, que era prova essencial naquele processo, é possível rescisão. Se obtiver o autor posteriormente ao trânsito julgado, prova nova cuja existência é ignorável ou de que não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Eu vou até falar aqui de uma hipótese do direito processual penal, né? Que é bastante ilustrativo para a gente compreender também a ação rescisória no processo civil, quando for fundada em erro de fato verificável no exame dos autos. Importante saber, né, que né, o prazo da ação rescisória é de 2 anos. Deixa eu mostrar para vocês. Tem muito bem, né? Depois eu digo aqui onde vai aparecer o prazo para o ajuizamento da ação rescisória. Bem, e o outro caso? A reclamação é só porque eu me lembrei que a reclamação que a gente conhece em alguns casos concretos é aquela reclamação contra a reclamação para garantir, desculpa aqui, para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal, né? Então vocês já devem ter ouvido falar disso. Então o juiz de qualquer tribunal do Brasil profere uma decisão que afronta uma decisão do Supremo Tribunal, por exemplo, numa súmula vinculante, e a parte prejudicada interpõe a reclamação, leva essa reclamação ao Supremo Tribunal. Olha só que eu lembrei, quando eu vi aqui reclamação, é porque você já deve ter ouvido falar disso. Tá? Bom, eu vou prosseguindo rapidamente para o recurso, que é o recurso de revista. Então, o recurso de revista, ele já não é um recurso ordinário, tá? Ele já é um recurso que tem um viés extraordinário. O recurso de revista,
ele se interpõe contra as decisões, já não decisões dos tribunais regionais em competência originária, mas decisões do Tribunal Regional em competência, digamos, recursal. Então, o seu recurso ordinário é julgado no Tribunal Regional, né? E você não obtém sucesso, não obtém provimento do seu recurso no Tribunal Regional. Ou então você foi vencedor no primeiro grau, né? Foi vencedor no primeiro grau, no segundo grau a outra parte teve provido, teve sucesso no seu recurso ordinário, e aí é você que vai precisar interpor dessa vez um recurso. E esse recurso contra a decisão do Tribunal Regional no recurso ordinário, ou não é? O recurso que cabe é o chamado recurso de revista. Né? Então, nos prescreve o artigo 896 da CLT, que cabe recurso de revista para a turma, é distribuído também lá para a turma do Tribunal Superior do Trabalho, das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho. Quando? Aí nós temos as especificidades do recurso de revista, porque não é, diferentemente do recurso ordinário, o recurso ordinário cabe para qualquer sucumbência que você tenha da decisão do juiz da vara. Qualquer aspecto em que você é sucumbente, você tem direito ao recurso ordinário, né? E você pode, independentemente de. Só tem de ter o preenchimento dos requisitos, né? Claro, né? Para reclamar, tem que ter preparo, quando, né? Sempre que couber, tem que pagar custas, etc. Isso aí são cumprimento de requisitos né, legais, né? Agora, o recurso de revista, pela sua natureza já extraordinária, ele já não é um recurso ao qual você tem, digamos, direito automaticamente, né, a, é, a, podemos dizer assim, há requisitos muito mais, muito mais vigorosos, né? Não é simples sucumbência, né? O objetivo do recurso de revista, do ponto de vista do processo, é evitar que haja muita, digamos assim, muita discrepância na interpretação da lei trabalhista, que haja muitas divergências na interpretação, portanto, da lei federal, como se diz lá no recurso especial, né, do Código de Processo Civil. Então, quando é que caberá interpor recurso de revista? Quais são os requisitos outros, além dos genéricos, de admissibilidade do recurso de revista? Né? Então, está lá no artigo 896, que caberá o recurso de revista das decisões proferidas em grau de recurso ordinário pelos tribunais regionais quando derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro TRT, outro Tribunal Regional, no seu pleno turma, ou a sessão de vídeos individuais do TST, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, primeira coisa aqui dessa lista que tem no artigo 896 da CLT é que, além de você ter perdido, ou seja, além da sucumbência, você precisa demonstrar, para que seja possível o conhecimento do seu recurso de revista, você tem que demonstrar que existe divergência interpretativa
do direito que foi aplicado ao seu cliente, né? Do direito que foi aplicado para não dar provimento ou para reformar o provimento, se você foi a parte vencedora no primeiro grau, né? Então, portanto, se a interpretação do Tribunal Regional, o nosso aqui, né, vamos dizer, se essa interpretação ela foi divergente da interpretação de outro tribunal, mas também se foi uma interpretação que foi contraditória à súmula de jurisprudência do TST ou ainda à súmula vinculante do Supremo Tribunal, né? Ou mesmo também como está na seção de dissídios individuais do TST. Né? Também cabe o recurso se for dado ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa, regulamento empresarial, de observância obrigatória na área territorial que exceda a jurisdição do tribunal regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente na forma da linha A. Então, também, se há divergência na interpretação de lei estadual, de sentença normativa, ou seja, há necessidade também de você demonstrar que o direito que foi aplicado no caso do seu cliente foi aplicado diferente noutro tribunal, noutro órgão jurisdicional. Né? E, enfim, também, se ficar demonstrado, e é você que vai ter de demonstrar isso, recorrente, que a decisão do Tribunal Regional violou literal disposição de lei federal. Então, aí tem todo um esforço argumentativo, né, de provar essa violação da lei federal, ou ainda afronta direta e literal à Constituição Federal. Não é para dar muita ênfase nesse literal, porque, afinal de contas, a literalidade também vai passar por um filtro interpretativo necessariamente. Né? O recurso de revista é assim, como o recurso ordinário, ele é interposto perante o Tribunal Regional. Né? O efeito é só devolutivo, já falamos disso, então o recurso de revista não tem efeito suspensivo, pode ter execução provisória até a sentença, ou até a sentença, desculpa, até a penhora. Então o recurso será interposto perante o tribunal, que por decisão fundamentada poderá recebê-lo ou denegá-lo. Então tem um juízo de admissibilidade, que é aqui da competência, né, pela CLT, da competência do presidente do Tribunal Regional, que vai fazer um juízo, vai fazer uma avaliação da admissibilidade ou não do recurso. Então, é um despacho também muito clássico do processo de trabalho, esse do presidente do Tribunal Regional, que eu vou dizer que é o que acontece na maioria dos casos, denega seguimento ao, ao recurso de revista. Nós dizemos também, no nosso jargão, que o presidente do Tribunal Regional tranca o recurso de revista. É algo que raramente os juízes de primeiro grau farão com o recurso ordinário. O juiz de primeiro grau só vai trancar o recurso ordinário se ele for deserto, né? Se não tiver preparo, se ele for intempestivo. Né? Basicamente isso, se o recurso não for adequado. Né? Mas geralmente a gente tranca só quando falta preparo ou quando é intempestivo. Né? Então, assim, a regra, pela natureza ordinária do recurso, é que o RO, né, o recurso ordinário, ele basicamente é admitido. A gente não tranca o recurso ordinário, por exemplo, pelo seu conteúdo. Né? É diferente do recurso de revista, porque como o recurso de revista ele se submete a esses outros requisitos, né, de admissibilidade, é claro que na avaliação, no juízo do presidente do Tribunal Regional, né, vai ser já
feita uma apreciação sobre se existe a divergência na interpretação da lei federal, se existe violação da lei federal, da Constituição, divergência com a súmula. Isso vai ser avaliado pelo presidente do Tribunal Regional, que vai, em grande parte dos casos, realmente denegar seguimento ao recurso de revista. O recurso de revista vai ser, repito, porque eu gosto dessa expressão, vai ser trancado. Eu gosto da expressão porque depois a gente sabe que existe um recurso para destrancar, né? Que eu digo já. Então, é ônus da parte, está na CLT, que é ônus da parte recorrente indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Então, a parte recorrente tem de, sei lá, botar lá o marca-texto, né? Colocar em destaque, não é? Qual é o trecho da decisão recorrida que contraria a súmula do TST, que estabelece divergência com a interpretação da lei feita em outros tribunais, né? Portanto, indicar de forma explícita, fundamentada, qual é a contrariedade, né, que existe com a lei federal, com a súmula, com a orientação jurisprudencial do TST, expor as razões da reforma, isso é claro, a princípio da fundamentação, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida. Isso daí é o que há de geral. Tem de transcrever na peça recursal trecho de embargos declaratórios em que foi pedido pronunciamento do tribunal. Então, daí decorre a necessidade, muitas vezes, de interpor embargos declaratórios. Vai para chatear o juiz? Não, um embargo declaratório, porque você precisa, muitas vezes mesmo, provocar o tribunal a rediscutir, a reconhecer a omissão, a contradição, a obscuridade da decisão ou erro material. E isso vocês vão notar que talvez até no segundo grau, na justiça do trabalho, até haja um percentual muito maior de recursos de embargos declaratórios até do que no primeiro grau, porque os embargos declaratórios, nesse caso, contra os acórdãos da turma, os acordos do Tribunal Regional, eles são muitas vezes imprescindíveis para que você possa elaborar o recurso de revista, né? Muito bem. Então, das decisões proferidas pelos tribunais regionais em suas turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá recurso de revista, né? Salvo na hipótese de ofensa direta e literal da norma da Constituição Federal. Então, vocês veem que o trabalho do estudioso de direito aqui vai ser importante, né, para, muitas vezes, demonstrar que há que há, sei lá, inclusive uma violação à Constituição Federal, por exemplo, se for já processo de execução, né? A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, né? Não se considerando como tal a ultrapassada por súmula ou tribunal, súmula do TST ou do Supremo. Então, é claro, né, a divergência que existe na interpretação da lei entre um tribunal e outro tem que ser de agora. Né? Se é uma divergência que já foi superada, inclusive por uma súmula do TST, lamentavelmente para o seu cliente, o recurso de revista estará fadado a ser denegado. Né? Então, o recorrente, repito, precisa produzir a prova, né? A prova de que há essa jurisprudência, ou essa divergência jurisprudencial, essa ofensa à literalidade da lei federal, da Constituição. Lembrando que isso está no parágrafo 9º, não é? Do artigo 896, nas causas submetidas
ao procedimento sumaríssimo, recurso de revista só cabe quando houver contrariedade à súmula de jurisprudência do TST ou súmula vinculante do Supremo ou violação direta da Constituição Federal. Ou seja, se for procedimento sumaríssimo, aquelas regras gerais, aqueles requisitos que digam respeito tão somente à divergência interpretativa entre tribunais regionais não possibilitam o recurso de revista. Né? O artigo 95, então, trata diversas outras hipóteses, mas o parágrafo 11, vamos lá. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o TST poderá desconsiderar o vício e mandar saná-lo julgando mérito. Mas vamos à questão que deve ter suscitado curiosidade de vocês, essa história do trancamento do recurso de revista. Da decisão denegatória do recurso de revista cabe um recurso. Né? Então, da decisão do presidente do Tribunal Regional que tranca o recurso de revista, cabe um recurso, que é o mesmo recurso que cabe, pelo menos é o mesmo nome de recurso que cabe para quando o recurso ordinário é trancado. Então vamos lá falar de trancamento de recurso, porque o recurso ordinário de que eu falei, que é interposto na vara para que o juiz da vara remeta ao juízo ad quem, né, o juízo ACO para o ad quem, eu ACO para o ad quem, o juiz, ou no caso o presidente do tribunal, que despacha assim, olha, não preenche os requisitos, não está demonstrada a divergência jurisprudencial, né? Não tem violação literal da lei federal nem da Constituição, então tranquei o recurso. Tranquei o recurso em revista. Da decisão que tranca, cabe um recurso. Tá? E esse recurso está, parágrafo 12, dizendo, da decisão denegatória caberá agravo no prazo de 8 dias. Este agravo se chama agravo de instrumento. Mas antes, vamos resumir que o recurso de revista ele é um recurso que tem natureza extraordinária, já falei dos recursos com natureza ordinária, natureza extraordinária já não é, digamos assim, um recurso admitido como, digamos, eu só quero dizer essa expressão default, né, do contador. Já não é um recurso reconhecido como da sequência natural do processo, já não é um recurso que se funda na concepção, até no princípio de que deve haver duplo grau de jurisdição. Né? E ele tem os pressupostos extrínsecos já da regularidade formal. Desculpa eu dizer, tem de ter depósito recursal também, é um valor diferente, não é, do recurso ordinário. Pela tabela do TST, tem aquele teto que é num valor o dobro do valor do recurso ordinário. Falei disso por ocasião do preparo, né? Então existe o valor, ou o valor da condenação, ou se o valor da condenação ultrapassa aquele teto da tabela do próprio TST, é aquele valor que vai ser depositado à guisa de depósito recursal. E pressuposto também demonstração de uma daquelas hipóteses que eu falei hoje, das alíneas A, B e C do artigo 896 da CLT, né, da divergência jurisprudencial, da ofensa à literalidade da lei federal ou da Constituição. Né? É um recurso que se interpõe contra um acórdão do Tribunal Regional, além de dever obedecer os requisitos do parágrafo 1º-A da CLT, que eu mencionei aqui, que são a necessidade de a parte indicar claramente, né, no recurso a matéria controvertida, a matéria que está sendo pré-questionada. Né? E os
pressupostos intrínsecos são esses mesmos, né? O da legitimidade, do interesse recursal, né? E também esse do pré-questionamento. A matéria não pode ser uma matéria 0 km, né? Tem que ser uma matéria que já tenha sido efetivamente discutida, ainda que naqueles embargos de declaração contra o acórdão que julga o recurso ordinário. Faltou alguma coisa, você interpõe o recurso ordinário para você interpõe os embargos declaratórios para demonstrar que a matéria está, como se diz no nosso jargão, pré-questionada. Tá? Há também um pressuposto, e isso é relativamente novo, né, é algo assim do começo do século para a CLT é relativamente novo, que também um outro pressuposto, uma outra coisa que se exige para o recurso de revista, é que ele também tem de preencher um pressuposto, assim, um requisito de transcendência. Isso foi criado pela lei para restringir ainda mais as matérias que vão ser debatidas no Tribunal Superior do Trabalho nos recursos de revista. Essa transcendência significaria, assim, mal comparando, talvez, um juízo de relevância, um juízo de importância do assunto. Isso na época que surgiu no texto da CLT, eu escrevi até um artigo criticando, né, ou questionando doutrinariamente esse requisito, porque, é, porque é, eu considero ainda hoje que para um tribunal, isso também lá no Supremo Tribunal vem com a rubrica de repercussão geral, né? É um juízo que os tribunais fazem que é de um viés profundamente político, né? Eu quero sempre dizer que juízes julgando matérias de viés político não é nada de errado. A gente precisa compreender que os juízes, por serem membros de um poder da República, eles atuam também, faz parte da carga da, 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 da carga de trabalho dos juízes serem também os juízes agentes políticos, né? E vamos combinar que a interpretação das leis tem tem todas as qualidades, ou deve ter todas as qualidades técnicas, né, que envolvem o conhecimento técnico do juiz, mas a interpretação das leis é uma instância também política do agir do, é, do agente público, do juiz agente público. Né? Então, eu diria que a admissão concreta de que juízes fazem juízos políticos é a existência dos institutos da repercussão geral no Supremo Tribunal e da transcendência aqui no artigo 896-A da CLT. Quando o Tribunal Superior do Trabalho examina, portanto, previamente se a causa oferece transcendência em relação aos reflexos gerais, assim que está o texto, aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, esse juízo, digamos, de importância, de relevância geral da matéria submetida ao tribunal pela via de um recurso de revista, é uma atuação de natureza política do tribunal.
São indicadores de transcendência, dirá o parágrafo 1º do artigo 896 da CLT, entre outros, ainda há uma nota de abertura conceitual para a atuação do Tribunal Superior do Trabalho. São indicadores de transcendência, entre outros, econômica, o elevado valor da causa, e vejam que a expressão aqui ela incorpora, inclusive, um aspecto de natureza capitalista, por que não dizer? Né? Ou seja, o elevado valor da causa a torna mais importante, mais relevante para a apreciação do recurso de revista. Então, vejam que, de repente, a ação do trabalhador mais pobre, se de repente for com um valor menos elevado, poderá deixar de ser transcendente. Né? A transcendência pode ser política, é um indicador de transcendência, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência simulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Veja como a lei trata a matéria sem nenhum pudor, né? Sem nenhum pudor político. Transcendência política pode ser decorrente do fato de o juiz de primeiro grau ou o tribunal regional, no caso, porque o tribunal regional pode ter, por exemplo, confirmado uma decisão de primeiro grau, né, contrária a, de que, em tese, desrespeitosa à jurisprudência simulada do TST ou do STF. Então, tem relevância política se o juiz se manifestou contrariamente à jurisprudência dominante. Né? Então, nós já tivemos aí a manifestação, digamos, capitalista, a manifestação do poder, né, dos tribunais superiores. Né? A relevância social, né? Se a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado, pelo menos aí, né, um toque de direitos humanos, mas e a relevância jurídica, existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Até aí, eu acho que essa da relevância jurídica, a transcendência, não vejo nada de extraordinário. Né? Muito bem. Questão ainda de exercício de poder. Gente, direito envolve poder. Então, por favor, eu gosto sempre de dizer aos meus alunos, esqueçam definitivamente na vida de vocês que o direito tem alguma coisa a ver com neutralidade, né? Que os juízes são neutros, que o legislador é neutro, que o legislador é racional e que o legislador é maravilhoso, lindo, que o legislador só faz lei boa. Esqueçam isso. Nós temos de ser críticos, inclusive críticos científicos, né, de tudo isso que acontece. Né? O legislador faz uma reforma trabalhista linda que nós temos de cumprir lindo porque a lei é linda. Não é assim. Não é assim o mundo. Né? A lei nós aplicamos, mas nós aplicamos criticamente. Assim creio eu. Né? E assim recomendaria eu, né, para que vocês não sejam advogados que param no tempo, né? Que sejam advogados conformados. Eu acho que a nossa profissão não combina com o conformismo. Né? É uma mensagem que eu quero dizer sempre. Uma das coisas mais tristes que eu testemunho na minha vida profissional é porque eu não sou advogado, mas assim, são juízes conformados, né? Juízes passivos. O juiz tem de ser inerte. O juiz tem de julgar com imparcialidade. Mas o juiz não pode ser um ser humano passivo. É indigno do que o Estado do quanto que o Estado remunera os seus juízes
O Estado remunera seus juízes. Nós temos as nossas reclamações corporativas, né? É um tanto exagerado, gosto de dizer, essa história de que todo juiz é marajá, né, que ganha muito, ganha acima do teto, né? Isso nunca aconteceu comigo, né? Mas, considerando a média do trabalhador brasileiro, né, os juízes são bem remunerados, e são bem remunerados para exercer o poder em prol do povo e principalmente com independência. Essa é a coisa mais importante para um juiz, é ser independente. Nós temos prerrogativas constitucionais que chamam até de privilégios. Quando o povo chama as nossas prerrogativas constitucionais de privilégios, é porque o povo percebe quando as nossas prerrogativas não estão sendo exercidas em prol dele, nós, povo. Então, a gente precisa também, nesse contexto, enxergar no que a lei, né, pode estar sendo usada, apesar de ser votada pelos representantes do povo, no que a lei pode estar sendo usada como um instrumento contra o povo. Né? Quando a lei não está sendo interpretada ex parte populi. Né? Quando a lei está sendo interpretada em favor dos dominantes. Né? Eu estou dizendo tudo isso porque eu acho impressionante que exista o parágrafo 2º no artigo 896-A da CLT, que poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Então, a transcendência, tudo isso que eu disse aqui, pode ser decidida por uma pessoa, pode ser decidida por um ministro do TST. Nós que os ministros do TST, algum estiver assistindo o meu vídeo, né? E eu desejo que assista, eu quero que muitas pessoas assistam, que muitas pessoas curtam. Até os meus. Tem vários que eu admiro, inclusive, pessoalmente. Né? Eu estou criticando a lei, mas, são vários ministros, e eu outro dia converso com você sobre. Você já não disse sobre como é a composição do Tribunal Superior do Trabalho, e dos tribunais superiores é que tem a melhor composição em termos da origem dos magistrados, né? Mas eu acho demais, sinceramente, que essa transcendência seja, de repente, definida por uma pessoa só. Ou seja, uma pessoa só pode dizer que o seu recurso de revista não é importante. Né? Seu recurso de revista é valor pouquinho, não tem transcendência econômica. Né? Não, essa é uma decisão assim ruim, até muito injusta, mas está de acordo com a súmula, deixa para lá. Não, deixa para lá. Deixa trancado, né? Deixa trancado. Né? É só isso, o parágrafo 2º. Então, há outros dispositivos no artigo 896A. Eu quero dizer só a vocês, só para não ficar com o nome em suspense, o recurso que cabe para destrancar o recurso, seja ele o ordinário ou o recurso de revista, se chama agravo de instrumento, mas eu vou falar dele noutra sessão, que eu vou começar com embargo de declaração. Vou falar de embargo de declaração, de agravo de instrumento, de agravo de petição, dos embargos no TST. Desculpem mais uma vez a demora para dar essa aula de novo. Aqui estamos hoje, então, concluindo essa parte do recurso ordinário e do recurso de revista. Esses outros recursos eu vou falar numa sessão, e aí eu vou terminar essa unidade. Depois vai ficar faltando o quê? Uma unidade em que eu vou falar sobre a execução trabalhista. Tá? Obrigado. Eu aqui uma aula de 1 hora, rapidinho. Né? Abraços, saudações a todos.